Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs também. O presbítero Daniel, ele acabou esquecendo a máscara, foi buscar ali na farmácia, que aqui também já não tinha mais. A gente vai iniciando aqui, que já deu o nosso horário ali bem, já está bem avançado, então nós vamos iniciar. Vamos fazer uma oração buscando a direção do nosso Deus neste momento? Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a nossa submissão, ó Pai, a Ti que é o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu para que vivêssemos uma vida de obediência à Tua palavra, uma vida de santidade, refletindo no mundo, Senhor, a Tua luz, a Tua glória, para que o Teu nome também seja honrado através do nosso viver. Te agradecemos, ó Pai, por este momento que o Senhor nos concede de reunidos aqui, podemos cultuar ao Senhor. E para isso pedimos a Tua direção, que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, guiando a nossa mente e o nosso coração, ó Pai bendito, e que o Senhor também, pela Tua misericórdia e bondade, receba as nossas orações, os pedidos, os agradecimentos, ó Pai, e aceite este culto que ora prestamos ao Senhor. Que o Senhor nos guarde também aqui e nos conduza na Tua proteção e na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Esse é um texto em que o apóstolo Paulo trata da justificação pela fé, tem a ver com o nosso estudo, por isso que ele faz parte da liturgia também. O apóstolo Paulo nos diz assim, Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 3, se os irmãos acompanhem, você também em casa acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, o apóstolo Paulo, já trazendo desde a época de Abraão, que a justificação, a nossa salvação, não é pelas obras, mas pela fé no nosso bom Deus. Eu quero convidar o presbítero Daniel, parece que ele já chegou, como ele é o responsável pela liturgia, vou convidar, pode vir, dar sequência a nossa liturgia aqui. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Deus esteja com todos. Então, neste momento, eu os convido para que entoemos o hino A Fé dos Antigos 91. Sempre com valor, nós cantaremos mais e mais teus grandes feitos com ardor, sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Bravos fizeram nossos pais, por dia chamas afrontar, e tal como esses ancestrais, queremos nós também
inspiração que vem da cruz. Amém, meus irmãos. Neste momento, a igreja pode se assentar. Convido nossa irmã Aparecida que faça uma oração de gratidão e louvor. Amado Deus eterno, glorioso, maravilhoso, muito obrigada a Deus por esses momentos que aqui estamos em tua casa, para louvar a Deus e agradecer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada porque esse foi o dia que o Senhor nos preparou, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te rendemos graças, Senhor, essa noite, pelos teus benfeitos, ó Deus, com as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pelo teu amor maravilhoso, que não há igual, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que te gloriamos essa noite, que te rendemos graça, a Deus, e que somos gratos, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda nos momentos de oração, eu vou convidar irmãos para que nós façamos 3 orações e você aí no seu lar possa estar orando pelos pedidos que têm sido feitos pelos irmãos da igreja, por vocês mesmos, pelos familiares, e para que Deus esteja abençoando a nossa nação também. Logo teremos eleições municipais, vocês estejam orando também para que Deus tome providência quanto a essa eleição também, que nós possamos estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo, para que aquele que estiver nos governando, nós tenhamos certeza que foi o próprio Deus quem escolheu, pois Ele está à frente de tudo, Ele é soberano, onipotente, e nada passa desapercebido das suas mãos. Então, neste momento, nós estaremos orando. Muito bem, meus irmãos, agora estaremos fazendo uma oração de intercessão e ainda de agradecimento, porque Deus é maravilhoso. Neste dia, Ele permitiu que nosso irmão presbítero Mauro, sua esposa Renata, tivesse aí o Gael. Gael vem para somar os campos de batalha de Cristo juntamente conosco, a pequena ovelha do Senhor. E nós estaremos agradecendo também por essa grande bênção neste dia. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem abençoado grandemente, em especial pela vida da Renata, que o Senhor cuidou desta gravidez, e hoje nós podemos ver o teu pequeno servo Gael, que em nome de Jesus, o presbítero Mauro e a Renata, conduza esta pequena ovelha nos teus santos caminhos, para que ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos uma bênção especial pela vida do reverendo Valmir, que agora estará trazendo a mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor esteja iluminando a vida dele, conduzindo esse estudo, para que nós venhamos aprender um pouco mais e colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos dar testemunho vivo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o reverendo Valmir. Muito bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos aí numa caminhada pela carta de Tiago. E hoje, o capítulo 2, nós vamos entender um pouco os versículos de 14 a 26, que trata dessa relação entre a fé e as obras. Você que está aí na sua casa, meu irmão, minha irmã também, acompanhe atentamente. E você também pode abrir a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Como eu disse para vocês, esses versículos tratam mais especificamente, mais detalhadamente sobre
esse tema, a relação entre a fé e as obras na vida do crente. Deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia. Muito bem. Fé e obras. O que nós podemos aprender aqui com Tiago? Eu começo trazendo uma primeira questão, que é: salvo pelas obras ou pela fé? Uma pergunta, mas essa pergunta para crente presbiteriano, até eu costumo brincar que até as nossas crianças da UCP, elas sabem responder, né? A salvação é pelas obras ou é pela fé? Mas essa pergunta aqui, ela é a propósito, porque quando você lê a carta de Tiago, você lê as cartas de Paulo, em que ele trata a respeito do tema da fé ou da justificação para a salvação, você inicialmente tem a impressão de que Tiago está falando do mesmo assunto, mas contrário ao que Paulo está ensinando nas suas epístolas também. E nós vamos entender essa questão, ou pelo menos relembrar aqueles que já sabem, porque que há, e se de fato é isso mesmo que acontece. Porque é o que eu coloco aqui. Paulo, em suas epístolas, ele destaca que nós somos salvos pela graça através da fé. Então, a graça aqui é favor de Deus em Cristo Jesus, que nos dá o dom da fé, nós passamos a crer e temos a salvação que é nos dada. Tiago parece dizer que somos salvos por obras ou pelas obras. Se você lê, se alguém lê de maneira menos atenta, vai entender ou achar que Tiago está tratando desse tema sob essa perspectiva. Mas isso é verdade? Será que Tiago fala que a salvação é pelas obras e Paulo fala que a salvação é pela fé? O ensino de Tiago, será que é contrário ao ensino de Paulo? Nós vamos ver que não. Por quê? Primeiro, a gente lembra aí que o foco de Tiago não é tratar da justificação para a salvação. O foco de Tiago é mostrar os perigos, né? Eu vou tirar a máscara aqui porque eu estou longe de vocês e eu vou precisar ler também e vai atrapalhar com óculos. Então, o foco de Tiago é mostrar os perigos de uma fé que existe apenas na teoria, aquilo que eu também chamo aqui de fé intelectual. Tiago vai condenar esse tipo de fé. É uma fé que não mostra frutos. Não é uma fé prática, né? É a fé intelectual. Ele quer exortar as pessoas que têm uma fé assim, que é uma fé inoperante também, e acham que esse tipo de fé é suficiente para Deus. Se eu fazer uma pergunta para vocês aqui, você de casa também pode pensar na resposta dessa pergunta. Se você perguntar para qualquer pessoa, no nosso contexto aqui brasileiro, você tem fé em Deus? Qual vai ser a resposta? Sim. Sim. Mas se você faz essa pergunta para uma pessoa que vive a sua vida, mas não conhece e vive uma vida distante dos princípios da Bíblia, da Palavra de Deus, você vai no mínimo achar estranha essa resposta. Tenho fé em Deus. Essa fé, possivelmente, ela vai se enquadrar nisso que nós estamos chamando aqui de fé teórica, ou fé intelectual. É uma fé descomprometida com a vida do sujeito, com a vida prática do sujeito, descomprometida com a Palavra de Deus, com os ensinamentos da Bíblia. Mas, para muitos, eles acham que esse tipo de fé é suficiente para Deus.
Será que é? Muito bem. Tiago quer nos ensinar que a fé sem obras, ela é falsa. A fé sem os frutos esperados dessa fé, ela é morta, ela é inútil, ela não serve. Ele destaca que a fé que salva não é meramente uma afirmação intelectual de alguém que diz crer e aceitar as verdades bíblicas, mas é uma fé, a fé verdadeira, é a fé que se expressa por boas obras e por ações de justiça, por um viver correto. Então o sujeito diz, eu tenho fé em Deus. E você, conhecendo esse sujeito, conhecendo essa pessoa, você observa sinais dessa fé, a verdadeira fé. Então, Tiago está chamando a nossa atenção para a questão de que uma fé teórica, uma fé apenas intelectual, ela não serve para Deus, ela não produz o fruto esperado pelo nosso Deus. Ao falar então de fé sem obras, neste capítulo, que é uma fé falsa, na verdade, não é a fé verdadeira. A fé verdadeira produz as suas obras, o seu resultado. Mas quando Tiago fala dessa fé sem obras, dessa falsa fé, indica que ele não terminou ainda o assunto que ele estava falando. Ele tem em mente ainda a questão que ele estava tratando no capítulo, nos versículos anteriores, do tratamento que estavam dando ao rico e ao pobre, questão de como tratar a viúva, os órfãos, os desamparados. Mas ele vai alertar que a falsa fé não pode salvar. Ele contrasta a falsa fé com a verdadeira fé que salva. E aí você tem então a falsa fé, o que eu já adiantei para vocês, ela é meramente intelectual, que eu já dei o exemplo. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas esta fé está apenas na teoria. Ou seja, a pessoa que tem fé apenas intelectualmente, ela pode até admitir certas verdades bíblicas, mas essas verdades não penetraram fundo no seu coração, na sua alma, para provocar e promover uma transformação radical na vida dessa pessoa. Por isso que a gente está dizendo que ela é uma fé teórica, não é uma fé prática. No versículo 14, nós temos aí, eu vou pedir que um dos irmãos leia. Vai complicar porque nós estamos usando o microfone. Então eu vou pedir a nossa irmã Cida que leia, que aí já fica sabendo a quem entregar o microfone. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então veja, aqui é um questionamento de Tiago, e por aqui a gente já percebe que Tiago não está distante de Paulo no seu ensinamento. Ele questiona se uma fé sem obras pode salvar, e se não salva, se essa fé não salva, qual é o proveito disso? De que adianta você ter uma fé que não traz a salvação? Essa fé é apenas da boca para fora. No ditado bem conhecido nosso, é da boca para fora, ou seja, é apenas de palavra. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade ela não tem. A fé bíblica, a fé verdadeira, é a fé que promove uma mudança radical na vida do pecador. Olha, o Calvino vai dizer que Tiago está se referindo aqui às pessoas que se dizem cristãs ou crentes, mas na verdade não são. Isso é possível? Essa afirmação de Calvino, ela é coerente com as Escrituras? É totalmente coerente com as Escrituras. Por quê? A Bíblia vai nos ensinar que existe o trigo e existe o joio. Na igreja de Cristo há o trigo e há o joio. O que é isso, pastor? Há o verdadeiro convertido e há o que não foi convertido ainda.
Então, muitas pessoas estão habitando, convivendo no seio da igreja visível de Cristo, mas muitas delas não foram ainda convertidas, não têm a fé verdadeira, não foram transformadas radicalmente pela palavra e pela fé bíblica. Então, se a sua profissão de fé não é acompanhada das obras, né? E a gente vai entender já já que tipo de obras são essas, né? Ela se revela uma fé apenas intelectual, são meras palavras, não houve mudança radical de vida. E é o mesmo contraste que Tiago já havia falado no versículo 25 do capítulo 1, quando ele fala do ouvinte negligente e do ouvinte operoso. Aquele que ouve, como diz os mais antigos, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? As mães que costumam falar isso para os filhos, os mães e os pais, né? Fala uma coisa, parece que entra no ouvido e sai no outro. Quer dizer, ele não absorveu, ele não obedeceu, não deu atenção. Muitas vezes acontece com algumas pessoas da igreja. Ouve todos os domingos a palavra sendo pregada, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Não desce para o coração, não desce para a alma, não desce para as mãos, ou seja, não tem uma atitude prática com a palavra que foi ensinada. Eu coloco aqui um exemplo, né, de um pastor que estava em pecado. E pela ilustração ali da imagem, você já imagina que pecado que é, né? O adultério. E quando um dos presbíteros perguntou para ele se isso era verdade, ele respondeu: e daí? Eu prego melhores sermões do que antes? Ou seja, queremos dizer com isso, este homem estava dizendo o seguinte: enquanto eu acreditar e pregar sobre o que a Bíblia, sobre o que está na Bíblia, não importa a forma como eu vivo. Tem gente que pensa assim. Agora, você ouvir isso de um pastor é duro, né? Mas tem muita gente que pensa assim: vem para a igreja, está aqui todo domingo, né? Faz orações, acompanha a oração, mas tem uma vida distante dos princípios bíblicos. Não tem uma vida de obediência, uma vida consagrada ao Senhor, um bom testemunho, um cuidado no falar, nas palavras, na conduta, no comportamento. Né? Então é o que esse sujeito está dizendo aqui. Ou seja, para ele não importava a maneira como ele vivia. O que importava era pregar o que a Bíblia diz para os outros, mas para mim não. Eu vivo do jeito que eu quiser. Então, isso são pessoas que podem aqui serem consideradas vítimas da fé teórica ou da fé intelectual. Não tem a fé verdadeira. A fé verdadeira muda a vida da pessoa radicalmente. A fé verdadeira, você vai ler, vai conhecer a Escritura e você vai se esforçar para aplicar na sua vida esses ensinamentos. É claro que isso importa, né? Ou seja, o crente, ele lê a palavra, ele precisa aplicar a palavra na sua vida. É interessante como nós temos dificuldade para fazer isso também, né? Nós conhecemos a palavra, nós aprendemos a cada dia, mas nós temos dificuldade de viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Ter uma vida de plena obediência ao Senhor. Essa semana eu comentando com a minha mãe, porque falava com ela e ela dizia: eu já fiz a minha devocional, já fiz a minha oração e agora já vou dormir. Eu falei assim: e a gente vai fazer o nosso culto doméstico agora, ainda, nesse horário, já era quase 10 horas da noite, nós vamos fazer agora o nosso culto doméstico. E aí eu brinquei com ela falando assim: a gente lê a Bíblia, mas parece que quanto mais lê, menos aprende, né? Porque tem dificuldade de colocar em prática. Nós somos assim mesmo, né? Somos imperfeitos, temos dificuldade. Há quantos anos você vem lendo a Bíblia? Muitos aqui já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse várias vezes. Mas eu não sei vocês, eu tenho uma dificuldade imensa de gravar os textos na Bíblia. Talvez seja falta de exercício, né? Porque a nossa mente a nossa mente é treinável, né? A gente aprende à medida que a gente vai se esforçando e treinando. Talvez falte isso.
Mas faz parte das nossas dificuldades como seres humanos, da nossa imperfeição que somos. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver lendo a Bíblia e apenas isso, teoria, e não descer para a prática. Quem tem a fé bíblica, a fé verdadeira, isso importa, né? Precisa viver, se esforçar para viver de acordo com a palavra de Deus. Tiago diz que isso faz toda a diferença do mundo, né? Porque se há indiferença, se você é indiferente ao pecado, você pratica o pecado e você não se arrepende, e você não sente a sua mente, a sua consciência lhe acusar, né? Você não tem o temor de Deus, alguma coisa está errada. Ou seja, o que é dito aqui, a fé não é verdadeira e salvadora. Aquele que pratica o pecado e é indiferente ao pecado, né? O indivíduo não é uma pessoa salva. Nós encontramos vários textos na Bíblia que vai provar isso. O pecador, quando ele é salvo, quando ele é alcançado por essa fé, o dom de Deus, que é a fé, e ele crê em Deus assim, com essa fé bíblica verdadeira, a Bíblia diz que ele é resgatado do domínio do pecado e ele não volta mais a viver na prática do pecado. O pecado não lhe é mais prazeroso. O pecado traz sofrimento ao seu coração, à sua alma, à sua consciência. Então, aquele que é indiferente ao pecado, isso é um sinal grave, um sinal muito importante de que possivelmente essa pessoa não foi transformada ainda pela fé verdadeira. Que tipo de obras são essas que Tiago fala aqui? Tiago diz, mostra-me a sua fé, mas é preciso mostrar também as obras, né? A fé tem que estar acompanhada de obras. Meus irmãos, as obras aqui não são apenas aquelas obras de misericórdia. Agora há pouco eu cheguei mais cedo, como de costume, estava aqui preparando as coisas e chegou um jovem ali à porta me chamando. E eu fui lá atender. E ele veio me pedir dinheiro, né? Eu não posso simplesmente, sem sabedoria, sem refletir, pegar e dar um dinheiro para ele e entender que eu estou aqui praticando um ato de misericórdia. Principalmente conhecendo o contexto da nossa cidade, né? Dessa sociedade que nós vivemos aqui. Mas Tiago vai nos mostrar que essas obras que acompanham a fé não são apenas as obras de caridade. Não é um prato de comida apenas, não é um socorro ao necessitado. Isso é também, mas não apenas, né? No capítulo 2, versículos 15 e 16, aí no nosso capítulo, ele diz assim, o versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aqui é a obra de misericórdia. Ou seja, você vai pregar o evangelho para a pessoa e a pessoa ela está carente de pão, né? De roupa, e o crente chega lá, prega o evangelho e diz, Deus te abençoe. Não, o crente pode fazer mais do que isso. O que tem a fé verdadeira, o verdadeiro cristão, ele pode entregar a palavra e ele pode também providenciar um socorro ali para aquela pessoa. Então, Tiago chama a atenção aqui para esse tipo de obra. Mas ele não vai chamar a atenção só para esse tipo de obra. Esse tipo de obra qualquer um pode fazer, concordam comigo? Não apenas o crente, não apenas aquele que tem a fé bíblica,
Não apenas aquele que foi convertido verdadeiramente. Existem várias religiões, além do protestantismo, que pratica esse tipo de ação cotidianamente e melhor muitas vezes do que a nossa igreja. Não é verdade? Então, esse tipo de obra qualquer pessoa pode fazer, né? E o crente tem o dever também de fazer. A Bíblia nos ensina que nós temos que socorrer os necessitados. Principalmente, diz a palavra de Deus, os da família da fé, entre os irmãos, mas também os de fora. E aqui vai um princípio que eu aprendi na Bíblia. Também entre os familiares. Se um familiar meu está necessitado, eu primeiramente tenho que procurar dar um socorro. Não correr para a igreja para pedir o socorro, se eu posso dar um socorro. Eu preciso cuidar dos meus. Esse princípio aqui a gente traz também daquelas orientações que a palavra de Deus dá para aquele que quer ser um oficial na igreja. Que saiba cuidar bem do seu lar. Nós podemos, inclusive, falar dessa questão, considerar essa questão do sustento da sua própria casa. E por que não dos seus familiares, além dos seus filhos, né? Sua mãe, seu sobrinho, um irmão seu, né? Então, essas obras, atos de misericórdia, o crente tem o dever de fazer. Mas não é apenas esse tipo de obra que Tiago está falando aqui. Veja só, na continuação aqui do texto, lá, mas principalmente como atos de obediência. Isso que também, irmãos, são as obras, as boas obras para as quais o crente é chamado a praticar. Atos de obediência de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Me chama muita atenção a referência de Tiago aí, quando ele lembra de Abraão e de Raabe, por exemplo. E vocês vão observar que essas obras ou boas obras que Tiago se refere aqui, quando ele lembra de Abraão e de Raabe, não tem nada a ver com obras de caridade. São obras que refletem a obediência direta à vontade de Deus. Lembra quando Paulo escreve aos Efésios, que ele diz que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, para as boas obras. As boas obras é cumprir a vontade de Deus. Aliás, até os atos de misericórdia, ou seja, até o fato de você socorrer o necessitado, dar uma cesta básica, ajudar a pagar o aluguel, se ele está necessitado e ele não pode, até isso também são atos de obediência a Deus. Porque ajudar o próximo está debaixo do segundo grande mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. E eu devo amar o próximo, principalmente o próximo que está próximo, bem próximo. Os da casa, da minha casa, da minha família, os da minha igreja. Né? Então, é dever meu. E isso pode ser considerado aqui, os atos de misericórdia, quanto todos os outros atos de obediência a Deus, todos eles, na verdade, são atos de obediência a Deus. Quando você olha pela perspectiva bíblica. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Tiago diz que a fé verdadeira, ela é acompanhada das boas obras. Seja no socorro ao necessitado, seja na obediência a Deus, em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, quando ele fala aqui de Abraão, ele está se referindo à boa obra de obediência de Abraão a Deus, quando Abraão entendeu que Deus estava mandando ele levar o seu filho para ser sacrificado. E ele obedeceu a Deus. Foi até onde Deus disse, chega. Levantou o cutelo, né, para sacrificar Isaque, o seu filho. Deus disse, basta. Aquilo foi também obra de obediência a Deus. Boas obras. O que é boas obras, então, que devem ser acompanhadas ou devem ser evidências da fé verdadeira? Uma vida de obediência a Deus.
quer na relação sua com Deus, vertical, quer na relação sua com o próximo, horizontal. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos eleitos para as boas obras, segundo a vontade de Deus. Percebe, meus irmãos, como é diferente? E essas boas obras faz aquele que tem a fé verdadeira, que foi transformado por Deus. Raabe também é a mesma coisa. No país dela, somente ela se posicionou contra o seu governo. Ela colocou seu pescoço, né? Ela não arriscou, ela confiou em Deus e ela não denunciou os espias que foi enviado para investigar a terra lá onde os israelitas iriam invadir por ordem de Deus. Ela confiou em Deus também, e isso também lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ela obedeceu à vontade de Deus. Quando nós, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra a mentira, nós lutamos contra a cobiça, nós lutamos contra o orgulho, nós estamos também praticando boas obras em obediência a Deus, como evidência da fé que nós temos em Deus. Ou não? Claro que é. Se você não tivesse essa fé verdadeira, você possivelmente teria a mesma postura do pastor que eu citei o exemplo aqui para vocês. Quem não tem a fé verdadeira se torna indiferente ao pecado. Então, qual é a lógica de Tiago aqui para a gente resumir? A gente concluir essa parte aqui. Tiago então vai dizer, na perspectiva de Tiago, a salvação é mediante a fé. Então, Tiago não está ensinando que a salvação é pelas obras. Quem entende assim não entendeu a mensagem, a carta de Tiago. Ele diz que a salvação é mediante a fé. E a fé produz obras, e é verdade. Obras de obediência a Deus. Quer seja de misericórdia, quer seja de obediência direta ao Senhor na relação com Ele. Então, logo, onde não há obras, não há fé verdadeira. Na vida do sujeito que não obedece à Bíblia, que não honra a Deus com o seu viver, isso é sinal de que não há conversão, de que não há fé e a fé verdadeira. Entende? Então essa é a lógica de Tiago. A salvação é mediante a fé, e é verdade. E essa é a lógica de Paulo também, no seu ensinamento. A fé produz obras. Logo, onde não há obras, não há fé. Portanto, dizer-se crente, a pessoa que diz que é crente e não pratica as boas obras, que expressa a fé do crente, não tem sentido. Não é bíblico. Como diz alguém, não é de Deus. Isso não vem de Deus. Né? Não vem de Deus. Não é fé verdadeira. Aquele que diz que é crente, a sua crença, a sua fé se expressa nas suas obras, na sua conduta de obediência ao Senhor. Tiago jamais defendeu a salvação por obras, mas sim a salvação pela fé em Jesus Cristo. Esta salvação se manifesta mediante as obras de amor, de misericórdia e de obediência ao Senhor. Ok, meus irmãos? A falsa fé, para a gente concluir. Primeiro, a falsa fé ela é ineficiente. Tiago faz essa relação aqui. Por que ela é ineficiente? Porque ela é incapaz de produzir resultados. Esses resultados. As obras, as boas obras. As boas obras do ponto de vista bíblico. E aí você observa que essas boas obras não tem nada a ver com você fazer essas boas obras barganhando com Deus. Você não faz as boas obras para receber de Deus. Você faz as boas obras porque você já recebeu de Deus a fé. Percebe a diferença? Você não ajuda as pessoas para você ter ponto com Deus. Você ajuda as pessoas porque você já foi abençoado por Deus, com a salvação, com a fé de Deus. Então, a falsa fé, ela é incapaz de produzir esse tipo de resultado. A fé verdadeira é comprovada pelos seus feitos, porque ela vem de Deus
pela ação do Espírito que dá a fé no ato da salvação. Aqui esse texto de João 3:8 é aquela conversa de Jesus com Nicodemos, em que ele vai dizer o seguinte a respeito do Espírito Santo: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que nós queremos destacar aqui com isso? Aquele que foi nascido pelo Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, ou seja, nasceu de novo, esse consegue produzir boas obras que agradam a Deus. Aquele que não nasceu de novo, ele pode fazer a obra mais importante, a obra maior, a maior boa obra deste mundo, em benefício do próximo, mas se ele não nasceu de novo, essa obra não vai agradar a Deus. Sabiam disso? Porque não houve transformação na sua vida. E o homem, sem a nova vida em Cristo, sem a fé verdadeira, sem a natureza de Cristo, ele faz o que faz, não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Porque ele é escravo de si mesmo, ele é escravo do pecado. Por isso é necessário nascer de novo. Então, a falsa fé, meus irmãos, olhando ainda para o texto de João aqui, nem mesmo faz esse barulho nas folhas, né? Porque ele fala dessa ilustração: o vento sopra onde quer. O Espírito Santo vai passando, né? Como que fosse um vento e vai espalhando as folhas. As folhas secas estão pelo chão. Mas a falsa fé nem esse barulho faz. Em contraste com a verdadeira fé, a falsa fé, então, ela é ineficiente. E Tiago deseja que nós e as pessoas que ainda não têm, né? Nós já temos, mas as pessoas que não têm, tenham a fé real. Ele deseja a fé real. Você pode observar, poderíamos dizer que a fé bíblica, a fé cristã, ela chega até mesmo a ser palpável, porque ela é comprovada, ela é manifestada pelas obras que você realiza. Então, quando o crente socorre ao necessitado, entrega lá uma cesta básica para ele, por amor a Deus e por amor ao próximo, aquela cesta básica é fruto da sua fé. Aquele que está recebendo essa cesta básica recebe o resultado da fé do crente. Ele é abençoado pela fé do crente e Deus é glorificado com isso. Deus se agrada com isso, ao ver o fruto da fé na vida do crente. Uma outra coisa da falsa fé: a falsa fé, ela é inoperante. Tiago, versículo 20 ainda aí, deixa eu ler aqui para vocês, vai dizer: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Ele diz então que a fé sem as obras é inoperante. Portanto, ela não é eficiente para a salvação do pecador. Na verdade, nós já vimos aqui, né, já dissemos, eu já disse, ela é inútil. A falsa fé, ela é morta, não serve para nada, a não ser para inflar ainda mais o ego do pecador, quando socorre alguém, por exemplo. Mas há uma outra característica dessa falsa fé: ela é incompleta, porque não produz obras de misericórdia e de obediência a Deus. Quem tem a fé teórica, a falsa fé, este não consegue socorrer o necessitado adequadamente, como Deus manda, e nem consegue obedecer a Deus na sua vida pessoal, porque não tem a fé verdadeira, não foi libertado ainda da escravidão do pecado. O verso 22, ele vai dizer que foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 22, vês, pois, como a fé operava juntamente com as suas obras. A fé operava juntamente com as suas obras. Fé e obras caminham juntos, nessa perspectiva bíblica, que é a verdadeira. E aí, continuando: com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
Você lembra de Abraão? Foi pela fé que ele consumou a obra de sacrificar o seu filho, até onde Deus permitiu. Foi pela fé que Raabe consumou a obra de não denunciar os espias. Foi pela fé que o apóstolo Paulo consumou a obra de obediência quando ele queria desesperadamente que Deus o livrasse do espinho na carne. E Deus disse: a minha graça te basta. E ele obedeceu ao Senhor e não insistiu em pedir. E assim é com vocês também. Quando diante da provação, entende que isso é a vontade de Deus e você se conforma com a vontade de Deus. Quando você pede algo que deseja muito para a sua vida, e Deus diz não, e você confia que a vontade de Deus é melhor do que a sua. E você se conforta e se consola na vontade de Deus. A última coisa, a fé falsa, ela é morta. Versículos 17 e 26. Versículo 17 ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. E o versículo 26, que ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso significa, irmãos, que a fé bíblica, ela tem a vocação de produzir obras. Ela é ativa, né? Mas a falsa fé, ela é inativa. Ela não salva ninguém, ela é inútil. Na verdade, ela é engano, engodo, né? A pessoa continua caminhando para o inferno, sendo enganada. Em último lugar, ela é sem obras. Se ela é morta, ela não produz, ela é sem obras. Sem as obras do coração de uma pessoa que nasceu de novo e obedece e vive com base nessa união com Cristo. Se não há obras que resulte dessa união com Cristo, então não houve união com Ele. Olha só o trocadilho aqui, né? Se não há obras que resulte dessa união, o pecador está lá. E o Espírito Santo o alcança e o liberta do pecado. Agora ele está unido a Cristo. Essa união com Cristo precisa produzir resultado. Vai produzir resultado. Quem está unido a Cristo produz obras, produz boas obras que agradam a Deus. Tiago está dizendo: se não há obras, é porque não foi unido a Cristo. Não tem a fé bíblica, a fé verdadeira. Versículo 15, nós já lemos, mas o 16 também nós já lemos, o 17, assim também a fé, se não tiver obras, já lemos também, o 17, é o que ele está confirmando aqui para nós. Então, a falsa fé, ela é sem obras, ela não produz nem ajuda, ela é inútil. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que teve misericórdia, e ainda que não merecêssemos, não merecemos nenhum de nós, mas Ele nos deu aquilo que para nós é de maior valor neste mundo: a fé. Quem tem a fé tem um bem mais precioso: a fé que Deus nos dá. A Bíblia diz que a fé, ela pertence a Deus. Ela não vem de homens para que não se glorie, mas é Deus quem nos dá. Mas quando Deus dá essa fé, ela produz o efeito esperado, o efeito verdadeiro. O texto de Efésios, eu citei aqui para vocês. Oi? Obrigado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok, passou perto, é o 10, me ajudou.
o que eu queria. Olha só, deixa eu ler do 8 ao 10. Abra aí na sua Bíblia e eu concluo aqui com essa leitura. Esse é o versículo que eu estava me referindo para vocês e eu vou concluir com ele aqui. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, o apóstolo Paulo diz assim: veja só, eu trabalhei com o Tiago e estou fechando com Paulo. E propositalmente a gente mostra que não há discrepância entre a doutrina de Paulo e a doutrina de Tiago. Ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que maravilha, meus irmãos. Quais são essas boas obras? A sua palavra, seus ensinamentos. De antemão, Deus preparou a sua vontade, revelou nas Escrituras, para que você e eu vivêssemos em obediência à sua palavra, produzindo as obras, as boas obras da fé. Que Deus nos fortaleça, que Deus use a sua vida para abençoar as pessoas à sua volta e para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a nossa igreja, que dê esse testemunho da fé verdadeira para os nossos vizinhos aqui, para o nosso bairro, para que o nome do nosso Deus também seja glorificado. Veja que eu estou insistindo a propósito, para que o nome de Deus seja glorificado. A falsa fé não promove a glória de Deus, mas a glória do homem. Que Deus nos livrou dessa falsa fé e que Ele nos sustente cada vez mais na fé verdadeira, essa fé que Ele nos concedeu para a sua glória. Vamos orar então, irmãos, encerrando o nosso culto, o nosso estudo também de hoje, pedindo que Deus nos leve em paz, guardados e amparados pelo seu poder. Vou pedir que os irmãos se coloquem em pé, fechem os seus olhos, para que nós oremos ao Senhor neste momento. Deus bendito, o Deus que é o dom da salvação, a Ti pertence, Senhor, a salvação, a Ti pertence a fé, mas o Senhor quis compartilhar conosco e nos deu a alegria, o privilégio de vivermos pela fé em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Essa fé que alcançou, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, o nosso íntimo e transformou radicalmente a nossa vida, nos capacitando, ó Deus, a viver de acordo com os Teus ensinamentos, de acordo com a Tua palavra, a viver, Senhor, buscando a glória e a honra do nome do Senhor, ou seja, fazendo aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa própria. Pedimos que o Senhor nos fortaleça nessa fé a cada dia e nos faça crescer, para que cada vez mais, ó Deus, possamos produzir o fruto da fé para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a Te obedecer em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor, agradecidos pelo Teu ensinamento e que Teu Espírito Santo nos capacite e aplique ao nosso viver a Tua palavra. No nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos e pedindo a Deus que nos leve em paz para os nossos lares, guardados e amparados pelo Teu poder. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua atenção, paciência, que Deus continue fortalecendo a vida de cada um de vocês. A você também que nos assiste, nos acompanha na sua casa, que Deus esteja abençoando a você e a todos os seus familiares
também. Um forte abraço e até o nosso próximo culto.